ministério é um ministério de ensino da Palavra de Deus. Nós estamos iniciando uma série de estudos sobre a edificação do corpo de Cristo. E esse primeiro ponto nós vamos chamar de a salvação eterna. Existe no meio cristão evangélico existem algumas diferenças de interpretação quanto a este ponto. Alguns advogam que uma vez salvo para sempre. Isso seria a alma linha dos queridos irmãos batistas. Tudo que nós formos falar aqui, nós sempre estaremos falando com amor. Nosso objetivo não é causar divisão ao corpo de Cristo, mas auxiliar na edificação. Então, uns advogam que não se perde a salvação. Outros, os nossos irmãos presbiterianos, calvinistas, é uma espécie de variação desse primeiro tópico. Eles creem que a predestinação é o ponto principal, ou seja, Deus predestina uns para a salvação e outros para não salvação. Então, é uma variação do primeiro. Ele entendia que a soberania de Deus seria o fator determinante para Deus predestinar uns para a vida eterna e outros para a separação eterna ou condenação. Na realidade, Calvino, abrindo parênteses, Calvino, sim, ele interpretava, ele cria desta maneira que se é predestinado para a salvação. Mas também Calvino frisava que há uma necessidade de se confirmar com a vida, com os testemunhos ou com testemunho que se é predestinado. Então, hoje alguns calvinistas, seriam quase que um neocalvinismo, interpreta ligeiramente diferente do Calvino, que você é predestinado para a salvação, e dando quase a entender que alguns, evidentemente, não todos, dando quase a entender que não importa muito o que você faça, se você for predestinado para ser salvo, está tudo certo, está tudo bem. E existem os arminianos, eles que acham que pode sim se perder a salvação. Então nós vamos estudar estes três grupos: o calvinismo ou predestinação, uma vez salvo para sempre, e o terceiro, o arminianismo, que diz que a salvação sim pode ser perdida. Qual a posição nossa? Primeiramente, nós deveríamos partir da seguinte premissa: a Bíblia é inerrante. Então nós cremos ou supomos estar falando com irmãos que creem na inspirabilidade de toda a Bíblia. Quanto ao Velho Testamento, nós não temos dúvida alguma, porque o Senhor Jesus, em João 10:35, o Senhor Jesus falou que as Escrituras não podem falhar. Ele, ressurreto, falou para os dois a caminho de Emaús, começa com Moisés, os profetas. No dia da sua ascensão, ele pega Moisés, a lei, portanto, os profetas, os salmos. Importava que acontecesse tudo que a seu respeito estava escrito. Então, o Senhor Jesus jamais ele foi além do que estava escrito e jamais ficou aquém.
Então a preocupação do Senhor era dar cumprimento ao que estava escrito, mesmo porque dizia ele que as Escrituras falavam dele. Então isso quanto ao Velho Testamento. E nós não podemos nos esquecer que nós temos os cânones fechados no Novo Testamento também. Ora, o Novo Testamento é o cumprimento do Velho. O Velho apontava para o Messias que havia de vir, e o Novo Testamento, o Messias que veio. Então, também nós temos que crer nessa presciência, nessa providência de Deus, de que os textos, nas cartas paulinas, as cartas de Pedro, de Judas, de Tiago, fechando ali em Apocalipse, de João, as cartas, as 3 cartas, mais o Evangelho, as 3 cartas, mais o Apocalipse, nós cremos na inspirabilidade, nós cremos que os cânones do Novo Testamento se fecham no livro de Apocalipse. Então esse é o nosso referencial. Se Jesus quando foi tentado, já no início do seu ministério por Satanás, ele sempre citava a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Da mesma maneira, o nosso padrão é a palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, diz que quando algum profeta estiver profetizando, 2 ou 3 outros profetas julguem. Ora, como é que eu posso julgar um outro profeta? Eu não vou julgar o profeta, mas eu vou à luz da palavra de Deus, daquilo que nós temos escrito, nós vamos julgar se aquilo é consoante, é coerente com todo o corpo doutrinário da igreja eclesial, portanto. Então, nosso referencial aqui para a igreja, né, nós temos de Atos 2 para frente. Por que de Atos 2 para frente? Porque em Atos 2, se a igreja, a semelhança de Adão adormecida, sai Eva dele, ele teve que ser adormecido para sair Eva, Cristo teve que adormecer para sair a igreja. E a igreja é revestida de poder, ela recebeu no primeiro dia com seus discípulos, quando ele sopra o Espírito para dentro deles, mas 40 dias depois, 50 dias depois da ressurreição, em Pentecostes, ele reveste a igreja. Agora sim a igreja está apta para sair, deixar Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e nós somos o resultado dessa expansão do Evangelho do Senhor Jesus. Então, nós cremos na inerrância desta palavra e nós vamos manuseá-la para isso. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então nós cremos na inspirabilidade das Escrituras. Nós temos que colocar já como ponto principal, que a Bíblia se explica. Nós não podemos pegar um versículo, tirá-lo do contexto para, a partir dele, se formar uma doutrina. Isso é passível de erro, não é? Exemplo, se você pegar 1 Coríntios 15, 29, ali o apóstolo Paulo está, o capítulo 15 é o capítulo que fala de 1 Coríntios. O capítulo 15 é o capítulo que fala da ressurreição do Senhor Jesus. Mas no versículo 29, ele fala,
se Cristo não ressuscitou, ou se não há ressurreição dentre os mortos, então por que se batizam eles pelos mortos? Paulo está fazendo uma pergunta. Paulo não está afirmando que se deve batizar-se pelos mortos. Deste versículo, tirado do contexto, você tem um mormonismo hoje, que eles usam esse versículo para se batizar quantas vezes forem necessárias pelos parentes mortos, porque eles estão achando que estão salvando estas pessoas. Ora, o apóstolo Paulo está afirmando à igreja de Corinto: já que eles dizem que não há ressurreição de mortos, por que então se batizam eles pelos mortos? Paulo não está dizendo que se deve, mesmo porque o contexto da salvação é fácil de se entender, que em Romanos 10, versículos 9 e 10, Paulo fala: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, há que se confessar com a boca, há que haver primeiramente arrependimento diante da mensagem da cruz, arrependimento, confessar com a boca e crer na ressurreição do Senhor. Isso é pessoal, é intransferível. Portanto, sacar esse versículo do contexto para justificar um batismo dos mortos, vai se ver que isso fere todo o contexto da salvação. Da mesma maneira, então, agora nós podemos começar falando, então, afinal, a salvação é eterna? Claro que a salvação é eterna, mas nós podemos perdê-la ou não? Então aí vamos falar sobre este grupo, esta linha que crê que a salvação não se perde. E o versículo base, o versículo que forma o alicerce dessa linha de interpretação, é o Evangelho de João, é o capítulo 10 de João, no versículo 28. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Então, pegamos este versículo, os irmãos pegam esse versículo e falam: tá vendo? Jesus diz que quem o aceita como Senhor e Salvador tem a vida eterna e jamais perece. É verdade, é verdade. Mas o próprio Senhor Jesus, se nós avançarmos o Evangelho de João ali no capítulo 15, no versículo 6, nós vamos encontrar que Jesus fala que aquele que não permanecer nele, ora, para permanecer nele, teve que entrar nele, teve que ser, Romanos 6,3, teve que ser sepultado em Cristo, na semelhança da sua morte. Ora, se foi implantado, se foi enxertado em Cristo, isto é, agora vai precisar gerar vida. A seiva daquele tronco principal vai passar seiva e vai se produzir fruto, vai dar testemunho. Jesus disse que quem nele não permanecer, João 15:1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim produz fruto, meu pai limpa, poda, para que dê mais fruto. E aquele que não produz fruto, ele corta e lança fora. E no 6 fala que lança ao fogo. Bom, então como nós ficamos? Se em João 10:28, o Senhor Jesus diz que Ele dá a vida eterna e ninguém a arrebatará de sua mão. Em João 15:6 ele fala que é cortado, e isso está bem coerente com o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 11, todo o capítulo 11 de Romanos, que foi escrito para uma igreja
cuja maioria era constituída de gentios. Havia judeus no meio, mas ali em Roma, quando Paulo escreve a carta, a igreja era uma igreja basicamente gentílica. E ele, no capítulo 11 de Romanos, fala exatamente isso, que nós, gentios, fomos enxertados na boa oliveira. Nós, sendo zambujeiro ou oliveira brava, nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Aí ele fala que os judeus, lá no passado, por causa da incredulidade, eles foram cortados. E o apóstolo fala isso em Romanos 11, 22, que seria bom nós atendêssemos a isto que o apóstolo Paulo fala, 11, 22 de Romanos. Ele fala assim, irmãos, ele fala: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Perdão, deixa eu mudar a entonação. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade dos judeus, mas para contigo, gentio, a bondade de Deus, se, olha a condicional, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Nós estamos vendo que o apóstolo Paulo fala que pode ser cortado. Isto é coerente, isto se ajusta àquilo que o próprio Senhor Jesus falou, que se não permanecer nele, é cortado. Então, nós já estamos começando a perceber que existe uma palavra-chave que o apóstolo Paulo usa ali em Filipenses, falando de si, quando ele diz que ele rejeitou a genealogia dele, o seu passado de fariseu, de religioso. Ele considerou tudo como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Esse capítulo de Hebreus, de Filipenses, é muito belo. E ele continua falando, ele fala assim que e ser achado, e Paulo fala essa beleza que diz aqui, ele fala, deixa eu ler do 7:3, Filipenses 3:7, a partir do 7 diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, outra tradução diz esterco, para conseguir Cristo e ser achado nele. Olha, essa é a chave. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé em Cristo, e ser achado nele. Então, aí nós já podemos começar a chamar a atenção dos irmãos, que sempre que forem ler as cartas de Paulo, de Pedro, de Judas, existe sempre essa chave, em Cristo. E esse em Cristo significa que Cristo está em você, que passou pela cruz do Calvário. Vamos recapitular a salvação. A salvação, o Senhor Jesus fala em João 10:9, ele diz assim: eu sou a porta, todo aquele que por mim entrar será salvo. Irmãos, essa é a coisa mais bela, é a figura mais bela. A entrada ou a saída de Adão para entrar em Cristo implica em sermos sepultados com Ele à semelhança de sua morte. Esse é o ponto principal da salvação. Então você entra, criatura, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda
criatura. Quem crer e foi batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você entra criatura. Você é crucificado com Cristo nessa porta que é a cruz, e você sai do outro lado da cruz em vida de ressurreição. Você sai filho, agora pela purificação dos pecados, pela morte do seu velho homem, o sangue que nos purifica de todo pecado te tornou apto, idôneo para ser habitação de Deus no Espírito. Você é filho, você está salvo. E nós vemos que se nós tivermos em dois versículos que aparentemente se contradizem, nós temos que nos voltar àquele ponto principal da hermenêutica, de que a Bíblia, sendo inspirada, ela se explica. Nós não podemos ficar em cima de um versículo. Então, o segredo da salvação, a salvação é eterna, sem dúvida alguma, se você tiver o Espírito de Deus dentro de você, e esse Espírito, o apóstolo Paulo fala que ele é o penhor da nossa salvação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, ele fala assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, olha, ou em Cristo, e nos ungiu é Deus, que também nos selou. Olha, nós somos selados. Mas cuidado, esse selo pode ser rompido. Ele diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Bom, a mesma coisa você tem em Efésios 1,14. Efésios 1,14, o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito Santo. No 13, 1, 13 e 14 de Efésios. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então nós temos um penhor que vai ser usado para o nosso resgate. Você está precisando de algum dinheiro, você tem lá um anel de diamante, você vai à Caixa Econômica Federal, tem hora e ganha um documento que vai garantir a sua. Quando você quiser resgatar o seu anel, você vai arrumar o dinheiro, pega o recibo, vai lá, paga e você pega o seu anel de volta. Então, esse penhor é a garantia de que o anel é seu. Agora, se você perder o recibo, você não consegue resgatar o seu anel. Se você deixar de estar em Cristo, você está perdendo, o selo está sendo rompido, você está perdendo o selo. Se isso não fosse possível, jamais nós teríamos 1 Tessalonicenses 5:19. O que diz lá? O que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica, na primeira carta? 5:19. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Ora, se você extinguir o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da
triunidade que mora, que habita em você, se você o extinguir, o que resta? Agora, nós não podemos também, depois nós vamos falar do arminianismo, isto é, você pode perder a salvação. Alguns chegam ao ponto de falar que você está salvo de manhã, à tarde você perde a salvação, à noite você ganha de novo. Não é assim. Salvação não se perde abruptamente, mesmo porque existe, nós temos textos e mais textos que mostram a espera de Deus pelo seu arrependimento. Deus não vai cortando abruptamente o seu direito de primogenitura, que pode ser cortado, Hebreus 12. Então existe um crescendo nesse entristecimento do Espírito. Então, quando você passa pela cruz, você é selado com o Espírito de Deus. É o penhor da sua salvação. Então, você estando em Cristo, olha o em Cristo, o Espírito está dentro de você. E você vai permanecer, como Jesus diz. Nós temos que permanecer. Pedro fala que nós temos que ser diligentes em confirmar a nossa vocação e eleição. Por isso, irmãos, procurai com toda a diligência, com toda a dedicação. Procurai com toda a diligência, com toda a dedicação, confirmar a vossa vocação e eleição. Você vai confirmar com a sua vida que você é um eleito. Procurai, irmãos, com toda a diligência, confirmar a vossa vocação e eleição, porque agindo assim, dando testemunho, dando frutos de arrependimento, né? Porque agindo assim, jamais tropeçareis, e só desta maneira, em santidade, vos será garantida ou suprida a entrada no reino eterno. Aí. Então, amém para os irmãos que se acham predestinados lá na eternidade passada, e nós vamos poder até falar alguma coisa sobre isso. Você, né, até já vou, acho que eu vou entrar nisso. Você não é predestinado para ser salvo. Talvez este tenha sido o mau entendimento de João Calvino. Você não é predestinado para ser salvo. Uma vez que você é salvo, ou eleito, ou escolhido, ou conhecido de antemão, você é salvo. Uma vez eleito, escolhido ou conhecido de antemão, agora o segundo passo é você é predestinado à filiação. Por isso aqui em Efésios 1:4, o verbo começa assim, ou o versículo começa assim: eleitos nele como? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Então se está escrito lá, se é salvo lá, como é que eu vou perder a salvação? Vamos devagar. Se fosse desta maneira, se já for predestinado, está salvo e não vai perder. Não é bem essa a interpretação. Se fosse dessa maneira, então a própria palavra se contradiz. Se fosse dessa maneira, você, uma vez que o Espírito entrou em você, não pode sair. 1 Tessalonicenses 5:19 diz que nós não podemos expulsar o Espírito. Apagar, extinguir ou expulsar é a mesma coisa. Através de um processo contínuo de entristecimento. Efésios 4:30. O apóstolo Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o processo de extinção do Espírito é um processo lento e progressivo de um viver carnal, entristecendo o Espírito, chegando a um determinado ponto, quando o Espírito de Deus sai e ainda ele fica do lado de fora. Mas voltando a esse assunto, ficou do lado de fora, como diz lá do céu, foi para uma igreja que o Senhor falou que estava do lado de fora, eis que estou à porta embaixo, não foi para ímpio. Colocaram o Senhor Jesus do lado de fora.
Mas vamos voltar aqui. Então, se você estiver entendendo que, esse versículo 1:4, eleitos nele antes da fundação do mundo, né? Eleitos nele quem? Em Cristo. Ué, como é que você foi eleito antes da fundação do mundo? Então seu nome não pode ser arriscado do livro da vida. Pois é, exatamente isso que está escrito em Apocalipse 3:5. Ao que vencer, eu jamais, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E agora como fica a sua interpretação? Se você foi eleito antes da fundação do mundo, antes de existir o mundo, você já foi escolhido em Cristo. E agora aqui está falando que você pode ter o seu nome apagado, como é que fica? Será que há uma contradição? Não há. Vamos entender então o que é ser eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Então é Efésios capítulo 1 que ele vai falar sobre a predestinação. Ele diz assim, 1:4, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito de sua vontade. Bom, então, aqui neste ponto, os irmãos podem começar a entender o seguinte. Nesse capítulo aqui, ele fala que antes de você ser predestinado, você precisa ser eleito. Você precisa ser salvo. Ele não diz que você vai ser predestinado para ser salvo. Ele diz que uma vez que você é eleito, aceitou Jesus. Mas como é que você aceitou a Jesus antes do mundo existir? Acontece que nós temos que entender que Deus transcende tempo e espaço. Antes dele estender os céus, antes dele criar todo esse universo, criar a terra, formar o homem e soprar e colocar e formar o espírito dentro dele, era só a eternidade. Isaías 57:15, né? Que Deus habita a eternidade. Ainda não existia tempo e espaço, ainda não existia matéria e energia, era só a eternidade. Então Deus escolheu em Cristo. Ora, Cristo na eternidade não se chamava Cristo. Acontece que Deus está vendo o tempo na presença dele disposto, e Deus na eternidade vê você no tempo quando você diz: eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você foi eleito. Agora, uma vez eleito, depois de eleito, você é predestinado. Você não foi predestinado. Por quê? Porque o nosso presente hoje, o nosso passado, o nosso futuro e o nosso presente hoje para Deus é presentes. Você, na realidade, quando Deus, antes de estender o céu, Ele te escolhe. Vamos pôr o verbo o verbo no presente. Ele te escolhe em Cristo. Que Cristo é o que a palavra Messias em hebraico, ou Cristo em grego, é ungido. Na eternidade ele não é um ungido, na eternidade ele é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, da eternidade, Deus te vê no tempo aceitando ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma vez que você o aceita, você é eleito, você é escolhido. O segundo passo é ser predestinado para filho. E isso está
coerente, isso concorda, se ajusta também em Romanos, que é o segundo livro, a segunda carta, né? É o segundo ponto que nós estamos falando sobre predestinação. O apóstolo Paulo fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, antes de existir o universo, você já foi conhecido ou eleito em Cristo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o segundo, agora vem no 30. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos entender aqui o nosso Calvino, o nosso irmão Calvino. Ele pegou do versículo 30 em diante, aos que predestinou. Volta para o 29. A cascata de verbos não começa. A cascata de verbos não começa com o verbo predestinar. Começa no 29 em ser conhecido. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aos que predestinou, olha, o segundo, predestinar é o segundo. Então, o primeiro, ser conhecido, ou igual Efésios, ser eleito. Uma vez eleito ou conhecido, agora você é predestinado. Aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Então, aqui no capítulo 8, a semelhança de Efésios, aqui no 8 de Romanos, semelhança de Efésios 1, 4 e 5, você tem primeiramente ser conhecido de Deus em Cristo. Você quer ver como é o verbo conhecer quer dizer isso? Olha bem, veja lá na parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, o que nós temos? 5 prudentes, 5 nécios. Jesus está contando uma parábola que mostra a sua vinda e a igreja. As 5 prudentes, além das lâmpadas, bom, então, as 10 eram virgens. As 10 eram noivas. As 10 tinham as suas lâmpadas. E as lâmpadas continham óleo. Então o óleo, desde o Velho Testamento, ele é uma figura do Espírito Santo. As prudentes, além das lâmpadas, tinham vasilha, óleo de reposição. As nécias tinham só lâmpada, tanto é que à meia-noite ouviu-se um brado: eis que é chegado o noivo. Elas, em despertando, as nécias pedem para as prudentes que dessem de seu óleo para ela, porque as suas lâmpadas apagavam. Portanto, tinham óleo, tinham o Espírito, e esse Espírito estava se extinguindo. 1 Tessalonicenses 5, 19. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Não, antes, para que não falte a nós e a vós, ide aos que o vendem, e quem sabe ainda já tempo de vocês entrarem. A história, o final da parábola, os irmãos já conhecem. O noivo chegou, a porta se fechou, e ali as nécias chegaram batendo e dizendo ao Senhor: abre-nos, Senhor. E lá de dentro a voz dele disse: não vos conheço. Eram noivas dele, ele não conhecia. O que é que estava faltando naquelas noivas que
o impediam de ter intimidade com ele nas bodas? O Espírito. Elas já não estavam, eles perderam essa conjunção em. Elas já não estavam mais nele. O Espírito havia se extinguido. Perderam o penhor. E veja como isso é claro. Não vos conheço. 1 Coríntios 8:3, Paulo reafirma este princípio. Aquele que ama o Senhor, esse é conhecido dele. Então, nós não podemos confundir os falsos profetas de Mateus 7, que nunca os conheci, embora usasse o nome para expulsar demônios, para curar enfermos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Aí, Jesus falou, nunca os conheci. Aqui para as noivas nécias, ele disse, não vos conheço, porque o Espírito se extinguiu, porque perderam o penhor, porque não permaneceram em Cristo. Então a salvação é eterna, sim. Da parte de Deus não há problema algum. O problema está em nós não sermos diligentes, como Pedro disse. Jesus fala, e de fato é verdade, né? O apóstolo Paulo fala que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, e não é por obras mesmo. A salvação é graça, você não acrescenta nada à salvação. A salvação é graça, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí no versículo 10 de Efésios 2 ele fala, porque nós fomos feitos para as boas obras, as quais de antemão preparou. Ora, estas boas obras preparadas de antemão por Deus são obras do Espírito através de nós vasos, como Paulo fala, de barro, contendo um tesouro dentro de nós. Então, queridos, vamos continuar agora falando sobre esse assunto. Então, você, uma vez salvo para sempre? Sim. Se você permanecer em Cristo. Se você começar um processo de entristecimento do Espírito, vai chegar um momento que você expulsa o Espírito de dentro de você. E ele ainda fica do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. Palavras ditas para a igreja, não foi para ímpio. A igreja de Laodiceia havia colocado o Senhor do lado de fora. E ele ficou em compasso de espera. Existe um compasso, um tempo de espera para que você venha ao arrependimento, para que nós venhamos ao arrependimento, que está tipificado por eis que estou à porta e bato. Mas existe uma hora, na hora de Deus, que nós não sabemos. Eu não posso julgar nunca o irmão. Vai chegar numa hora, se você voluntariamente, como diz o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente, eu quero viver em pecado. E esse é um engano. Estão pregando por aí que Deus é amor, e é. E que Ele é indulgente. Então estão pregando por aí que Deus é indulgente. Claro que Ele é amor, mas que Ele vai passar a mão na cabeça do pecador e é filho, não perde a salvação. Cuidado. Nós vamos depois para 2 Pedro 2, por enquanto vamos ficar aqui em Hebreus 10, 26. Nós vamos para todo o capítulo da segunda carta, o capítulo 2 da segunda carta, e nós vamos ver que não é bem assim, que existe filho, sim, e existe filho que se tornou maldito. Mas aqui em Hebreus 10, 26, diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o que resta?
certa expectação horrível de juízo. Olha aí. Olha, se vivermos, portanto você é salvo. Se você é salvo, você não entra mais em juízo, porque passa da morte para a vida. Mas se você viver deliberadamente, você extingue o espírito, você entra em juízo. E pior ainda, o juízo sobre quem conhece retrocede. Pelo contrário, certa expectação horrível do juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Para ser santificado, o Espírito teve que entrar e se ultrajou. Olha o que acontece, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor? É. Ele ama o pecador, com todo o amor que ele sacrifica o seu filho. Ele sacrificou o filho dele, para que a justiça, o A de amor, é o mesmo tamanho do J de justiça e do S da santidade. O homem pecou, se tornou injusto e manchou a santidade de Deus lá no Éden. Mas Deus é amor e sacrifica o animal para dar vestes. Não vamos ser levados por vento de doutrina. Deus é amor. Se você aceitou o Senhor Jesus, você foi feito filho de Deus. Depende de você ser diligente, depende de você ser dedicado, depende de você fazer o que Jesus falou, que o reino de Deus é tomado por esforço. Ora, se não é por obras, é você ser com o Senhor, é você amar o sacrifício dele, ser grato pelo sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Quanto mais você mergulhar no mistério da cruz, quanto mais você ter os seus momentos a sós, na presença de Deus, repassando os últimos momentos angustiantes para o Senhor Jesus, certamente o seu cristianismo vai ser glorioso. Você não vai ter vontade de permanecer em pecado, e quando você pecar, o próprio Espírito de Deus em você vai mostrar a necessidade de arrependimento. Por outro lado, se uma vez salvo, salvo para sempre, pode te induzir a uma vida de pecado. Nós estamos mostrando textos que nós somos eleitos. Paulo fala para serem irrepreensíveis, santos, inculpáveis. Como é que você pode estar em pecado e ser santo? Deus não tem o injusto. Como é que é? Deus não tem o pecado, o injusto por inocente. Há que se pedir perdão e se entristecer com o pecado. Por outro lado, para aquele que se julga que pode se perder a salvação, fala: bom, e se eu em determinado momento achar que eu não estou salvo mais, vou entrar em desespero? Não. Enquanto você que acha que pode se perder o penhor, que você pode extinguir o Espírito, enquanto você estiver entristecido pelo pecado, você saiba que o Espírito de Deus está te convencendo do pecado. Um dia que você cauterizar sua consciência e achar que você não é mais, que o adultério não é mais pecado, que a mentira não é mais pecado, que a desonestidade, o roubo, ou qualquer outra concupiscência da sua carne que pode te levar, é chamada de pecado para a morte. Porque João fala, 1 João 5,20, que existe pecado que não é para a morte. Então nós temos o que? Temos que ter essa gratidão pelo Senhor. E eu
gostaria de ir para a segunda Pedro para mostrar. Então, a gente ouve dos irmãos o seguinte, a gente ouve dos irmãos falar, olha, se perdeu a salvação, ele não era salvo. Alguns irmãos falam isso. Eu falo, irmão, eu até poderia concordar com você, se nós não tivéssemos a segunda carta de Pedro, especialmente o capítulo 2. Eu recomendaria que você, com calma, querido irmão, fosse para a segunda Pedro, capítulo 2. O capítulo 2 todo ele está falando daqueles falsos profetas. Você fala, mas falso profeta é falso profeta. É que há dois tipos de falsos profetas. Em Mateus 7, 21, 22, 23, aqueles falsos profetas nunca conheceram o Senhor. Nunca os conheciam. Aqui são falsos profetas que um dia foram resgatados. Isto é coerente com o que Paulo fala em Atos capítulo 20. Eu sei que depois da minha partida se introduzirão no meio de vós lobos vorazes, os que vêm de fora, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que não pouparão o rebanho de Deus. Agora está batendo com o que nós estamos vendo. O capítulo 2 de Pedro são falsos profetas que um dia foram salvos. Você quer ver? O que quer dizer a palavra resgatar? O verbo resgatar. Ser resgatado é ser comprado de volta. Lembra do versículo? Do penhor? Então veja o que Pedro diz. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, disfarçadamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Nos dias de hoje nós estamos vendo com esse evangelho pecuniário, e também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E todo esse capítulo Pedro continua falando que eles são nuvens, não é? Como Sodoma e Gomorra, como os anjos que caíram, versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal. Eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam convosco. Aí ele fala assim, tendo os olhos cheios de adultério insaciáveis no pecado. Versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Pedro falou que esses homens que um dia, e o capítulo está falando deles, que um dia foram resgatados, agora se tornaram filhos malditos. Sabe o que significa isso? Significa que, Hebreus 12, à semelhança de Esaú, trocaram o direito de primogenitura. Já não resta sacrifício. Agora, e isso na hora de Deus, nós não podemos julgar. Trocou o direito de primogenitura, o nome está arriscado do livro da vida. Voltando para 2 Pedro, para nós concluirmos esse capítulo, que ele diz
todo ele, o capítulo está se referindo a aqueles falsos profetas que foram resgatados, renegaram, e eles são chamados de filhos malditos. E os últimos versículos são importantes para nós explicarmos para os irmãos, para os que nos ouvem, que não se trata de quem não passou pelo novo nascimento. São pessoas que um dia foram nascidas de novo. Veja o que o apóstolo Pedro diz sobre eles, sobre essas pessoas. Ele diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo, olha aí, escaparam da condenação, foram santificados pelo novo nascimento, novas criaturas, foram santificados, não é? E, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Isto é compatível com o que o Senhor Jesus fala em Mateus 12:45, que quando o espírito sai, o espírito maligno sai da pessoa, e se ele volta e encontra a casa vazia, ele traz mais 7. Significa que aquele espírito maligno, para ter saído, essa pessoa teve que ter sido purificada, foi salva. Agora, se essa pessoa extingue o espírito, o templo fica vazio, esse espírito maligno traz mais 7, é isso que Pedro está falando. Então, eles se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido. Esse conhecido aqui não é só de ouvir, ter tido a experiência do novo nascimento, ter sido resgatado, foram purificados, foram descontaminados pelo mundo e agora estão retrocedendo. Nós não somos dos que retrocedem para a própria perdição. Então, pois melhor lhes fora tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, vamos voltar novamente para Moisés, o livro, em Êxodo 32. Em Êxodo, intercedendo pelo povo, Moisés falou: se o Senhor não perdoasse o povo, risca o meu nome do livro. O Senhor falou: eu risco do meu livro aquele que pecar. É pecado para a morte. É pecado para a morte, é aquele pecado em que você tem prazer em. Você troca o Senhor pelo seu pecado, pelo seu prazer, pela luxúria, pela sua satisfação, pelo dinheiro, enfim, qualquer que seja a sua concupiscência, sua idolatria. É pecado para a morte. Você pode, eu posso, nós podemos nos tornar, se nos afastarmos do Senhor como filhos malditos, e vai chegar uma hora, na hora de Deus, quando nós já trocamos, Deus considerará que trocamos o nosso direito de primogenitura, nós estamos sendo separados da graça de Deus. Você pode ser separado, sim, leia Hebreus 12, quando o seu nome, quando o direito de primogenitura for trocado, for negociado por um prazer carnal qualquer, tipificado pelo repasto, pelo prato de lentilhas, já não resta sacrifício, e o seu nome, o meu nome, os nossos nomes podem ser riscados do livro da vida. Ah, mas não foi escrito antes da fundação do mundo? Não, para Deus foi escrito no presente. Não existe passado ou futuro para Deus. Deus é o eu sou.
Você, quando aceita Cristo no tempo, você é eleito. Uma vez eleito, você é predestinado. Uma vez eleito, você tem a vida eterna dentro de você. E essa vida não se extinguirá se você permanecer. Esta vida é eterna se nós diligentemente confirmarmos a nossa vocação de eleição. Porque agindo assim, em vida de santidade, nós será suprida, será garantida o reino eterno. Então, queridos irmãos, concluindo, a nossa preocupação, a nossa incumbência da parte de Deus para a sã doutrina é levar os irmãos a meditarem a respeito da importância da santificação, a importância de estar em Cristo, para não sermos levados por este evangelho exclusivo aí, que Deus é amor e não importa o que você faça. Isso já está correndo aí. Isso ao lado da salvação universal. Todo mundo vai ser salvo pela cruz. Torna em vão o sacrifício de Jesus. Não há condenação. Todo mundo vai ser salvo. Nós estamos vivendo os dias da apostasia, os dias em que a palavra de Deus está sendo relativizada. Nós temos que entender que nós estamos em busca do reino dos céus, que nós somos peregrinos nessa terra, que nós estamos comendo do maná diariamente, que nós estamos debaixo da nuvem, que nós estamos aquecidos à noite pela coluna de fogo, que nós estamos nessa peregrinação em busca da Canaã. Nós não vamos fincar raízes nessa terra, e nós não podemos ser incrédulos, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10. Muitos saíram do Egito, foram salvos pelo Cordeiro, foram batizados na nuvem, beberam da rocha que o seguia, que é Cristo, e no entanto ficaram prostrados no deserto por causa da incredulidade e por causa dos prazeres carnais. Nós estamos querendo concitar os irmãos a uma vida santa, a um evangelho da pureza da palavra de Deus, da simplicidade do evangelho, não relativizando. Deus é amor, sim, mas Deus é justo e é santo. Ele não tem culpado por inocente, e Ele quer que o pecador se converta, deixe o ímpio o seu caminho e o injusto os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. O motivo dessa palestra, dessa palavra, é para nós nos avivarmos. A volta do Senhor está muitíssimo próxima, os sinais são evidentes, e nós temos que nos preparar como aquelas virgens prudentes. Óleo na lâmpada, além de óleo na lâmpada, óleo na vasilha. O óleo na vasilha tipifica encher-nos do Espírito, né? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando e salmodiando a Deus nos corações, com os olhos postos na cruz, com a nossa vida em plena comunhão com Deus, não extinguindo o Espírito, não expulsando o Espírito de dentro de nós, não entristecendo o Espírito, mas uma vida de santidade com os olhos postos no céu. O apóstolo Paulo fala isso, que a noite já vai alta, que nós temos que nos revestir das obras da luz, porque em breve o Senhor vai buscar a sua igreja. E somente aqueles que estiverem com óleo na lâmpada, com as vasilhas, aqueles que estiverem amando a vinda do Senhor, aquele que me ama, guardará a minha palavra, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Você tem o Espírito Santo de Deus, então preserve-o, seja diligente, seja prudente, buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Vamos parando por aqui, porque há muitos versículos que falam da possibilidade de você perder a salvação, sim, se você não permanecer. São muitos, então será colocado um anexo nesse DVD aí de alguns versículos que você, querido irmão, poderá, dentro do contexto, não versículos tirados esporadicamente de um contexto, mas dentro do contexto da santidade de Deus, né? Nós vamos ver que Deus está preparando um povo zeloso de boas obras, inculpável, santo, irrepreensível. Muito obrigado, que os irmãos possam meditar. O desejo do coração é que
nós não queremos, nós somos irmãos amados, os que pensam, nós temos comunhão com todos eles, mas nós temos que alertar a igreja para que nós não venhamos a ser levados por vento de doutrina. E há um perigo que eu gostaria de lembrar. Há um perigo. Se considerar, e isso é importante, eu vou acrescentar um pouquinho mais. Há um perigo. Certa feita eu ouvia numa rádio evangélica, alguém fez uma pergunta para um determinado pastor, pastor de uma denominação, falando do suicídio de um outro pastor desta mesma denominação. E este pastor falou para aquela rádio ouvinte que aquele pastor que suicidou-se, ele foi covarde, mas ele apressou a sua ida para a casa do Pai. Ele disse que aquele pastor que suicidou-se foi salvo. Eu queria lembrar para você, se você entrar num momento de depressão, aliás, não entre em depressão se você olhar para o Senhor. Não seja induzido por esse raciocínio, porque o suicida não entra no reino de Deus. 1 Coríntios 3,17 Paulo fala para que nós não destruamos o Espírito, não destruamos o tabernáculo de Deus, que é o nosso corpo. O suicídio é um assassinato de si mesmo. O homicídio, você assassina o seu semelhante. O suicida assassina-se a si mesmo. Portanto, não entre nessa. Você creia que você é filho de Deus. Não se torne filho maldito. Saul não foi salvo. Saul teve seu nome arriscado. Isso é um alerta para nós, para que nós não nos deixemos por uma angústia. O inimigo fala: você não está suportando a sua luta, portanto é melhor dar um cabo, porque salvo você já é. Salvo eu já sou, então eu quero apressar minha ida para a casa do Pai. Se engana. Paulo fala: não vos enganeis, nem impuros, nem sodomitas, nem efeminados, nem homicida. O suicida é um assassino de si mesmo. Herdarão o reino dos céus. Tais fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, haveis sido purificados, haveis sido santificados em Jesus. Deus abençoe.